Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 16 de setembro de 2022, às 21 horas e 12 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. Rapaziada, hoje sim, hein? Pra contrariar aquele narrador lá da Globo, Kleber Machado, hoje sim, jovem. Hoje sim, Corinthians enfrentou o Fluminense ontem pelo segundo jogo, o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil e sapecou 3-0 nos caras. Então, Corinthians está classificado para a final do Campeonato Brasileiro e vamos falar bastante de como foi o jogo, hein? Não muito, né? Também não tem tanta coisa para falar. Não tem notícias, é mais especulação e opinião sobre o jogo mesmo. Ah, bom, antes de começar aqui, só relembrando, se o vídeo chegou para você, seja por recomendação do YouTube ou um amiguinho passou o link para você ali, curte o vídeo, se inscreve no canal, de pouquinho em pouquinho a gente está subindo, aumentando ali de um em um, costumo dizer que é igual a Simone Tebet, né, que estava decolando nas pesquisas ali, 2%, 3, 4%, dizem as más línguas que já está em 5%, mas já deve estar caindo, né? Na verdade, a gente sabe quem vai ganhar e quer dizer, a gente não sabe, né? Por isso que precisa de votação, mas de toda forma tem ali as duas pessoas que estão, né, liderando as pesquisas e provavelmente vai dar segundo turno. De toda forma, se inscreve no canal, curte o vídeo se possível, deixa um comentário se assim lhe aprouver e não se esqueça também, tá? Que você consegue, você prefere, na verdade, assistir, ouvir, né, na verdade, a versão em MP3, em versão podcast, você consegue, se você procurar lá no Spotify por canal do RB Cedilha, você vai encontrar lá. Tem sempre 4 ou 5 episódios, porque eu vou renovando e vou apagando os antigos. De toda forma, você consegue ali nos principais agregadores de podcast do mercado, tem lá, canal do RB Cedilha. Se estiver ouvindo no Spotify, enquanto lava aquela louça, varre o chão para a patroa, ou tá indo trabalhar, tá no busão, tá no metrô, ouve lá, classifica o podcast, né? Dá lá umas 5 estrelinhas, 4, 5 estrelinhas para dar aquela moral. E segue o podcast lá também. Assim, o canal do RB Cedilha se torna mais relevante tanto no Spotify ou na versão em podcast quanto aqui na versão em vídeo. Beleza? Bom, vamos falar de Corinthians, mano. Eu quero falar de Corinthians, mano. Vamos falar de Corinthians, mano. Vamos falar do jogo então. Ontem é engraçado. Não, não é engraçado, né? Mas é curioso porque muitas vezes, né, quando o Corinthians está em algum jogo decisivo, o corintiano normalmente fica bem ansioso, né? Pô, não dorme direito, tal. A hora não passa. De repente tem alguns até que sonham, né? Que tem pressentimentos, putz. E sinceramente, pra mim foi suave, tá? Eu em nenhum momento acreditei assim que, pô, o Fluminense do mestre Diniz vai derrubar o Corinthians. Não, pra mim acho que tava safe. Eu fiquei mais preocupado ali com o Atlético Goianiense, né? Nas quartas de final, o Corinthians tinha perdido o primeiro jogo de 2-0, tinha que reverter um placar. Já contra o Fluminense não, né? O Corinthians conseguiu ali não só empatar no jogo de ida, mas não perder, o que é importante, né? E quando for lá, vai para Itaquera, vai estar lotado e lá o Corinthians não perde. Então dependia só do Corinthians, dependia de uma vitória simples. Então eu estava bem suave, não tive nenhum problema para dormir, nem de ansiedade, foi bem tranquilo. Eu nem sabia o horário do jogo, para falar a verdade. Eu achava que ia ser às 9 horas, mas o jogo foi às 8, o que me surpreendeu um pouco, né? Porque eu estava meio que preparado ali para ir para academia, voltar e assistir o jogo, né? Tomar um banho e assistir o jogo. Acabei que eu nem fui para academia e terminei o trampo e já
já fui me preparar, já vim me preparar aqui para assistir o jogo e tal. Que bom, né? E começou bem, né? Porque estava acompanhando ali alguns programas antes de começar o jogo, né? E aí começou a rodar imagens da torcida fazendo festa, né? Aqui a torcida acendendo ali sinalizador não, né? Bom, eu não sei o nome disso. Acho que é sinalizador mesmo. E só que aí começou um bagulho estranho, né? O ônibus do Corinthians parece que estava estragado, né? Tá, tava com problema o mosqueteiro, né? Que é o tradicional ônibus lá que o Corinthians vai para a arena. E o Corinthians acabou chegando no ônibus convencional, no ônibus comum, e a torcida acabou por não receber o time ali, né? Não que tenha feito diferença, né? Mas teve, assim, acho que o Vissone reclamou bastante, né? Pontuou lá que é inaceitável, não sei, enfim. E começou assim, né? Torcida fazendo festa, um dia frio, né? Ontem tava uma noite fria, gelado, o dia todo frio. São Paulo hoje também, né? E começou aí com esse pequeno probleminha aí, né? Corinthians chegou até junto com o Fluminense, chegaram dois ônibus, um atrás do outro, e um dos ônibus era do Corinthians, né? Ou seja, tipo, a torcida acabou por não receber o time lá. Outra notícia não, né? Mas outro fato curioso é que o Paulinho colou lá também, olha o Paulinho ali no banco de reservas ali, né? Estileira, né? Paulinho Estiloso foi lá dar uma moral pros companheiros ali e tal, dar aquela força. E da hora, né? Da hora quando o cara ele é engajado ali com o time, ele tá torcendo, fazendo a parte dele, ele sempre aparece, ele sempre tá lá na arena quando o Corinthians joga, ele vai lá ver, né? Muito, muito legal aí o Paulinho dando essa moral, vamos dar aquela força pros jogadores que ficaram, né? Os jogadores que tiveram coragem de continuar no Corinthians, coragem de encarar os desafios que tem aqui, de enfrentar os problemas que a gente tem aqui no Brasil. É, Então, cara, sem palavras, assim, tipo, esses caras são os jogadores que a gente precisa e deve muito, é, como eu posso dizer, não necessariamente idolatrar, porque é um termo forte, né? Mas pessoas assim como Paulinho, como Renato Augusto, é, Roger Guedes, começando a história dele no Corinthians, ou Giuliano também, são jogadores com bastante história já no futebol, né? O Roger Guedes um pouco menos, porque é novo ainda, mas já é milionário, já é rico, já tem propostas para jogar em outros locais e ainda prefere ficar no Corinthians. Então, são desses jogadores que a gente tem que valorizar. Essa é a verdade. Esses são jogadores que a gente tem que valorizar. Hoje o Corinthians está numa final de Copa do Brasil. A gente não precisa falar tipo, fulano, como será que fulano tá agora que foi para Londres, né? Ele saiu e deu tudo certo aqui. Então, mano, Corinthians aqui é quem ficou, quem quer estar no Corinthians e são esses jogadores que a gente precisa valorizar e cantar os nomes e aplaudir e incentivar. Beleza? Então Paulinho foi lá, deu essa moral, tirou essa fotinho aí pra gente poder compartilhar aqui, né? Acho que ele compartilhou nas redes sociais, o Corinthians, né? E é isso, Paulinho. José Paulo Bezerra, o cara, Paulinho, ano que vem, será que ele vai estar jogando ainda ano que vem? A ver, né? Falando de futebol especificamente, né? A escalação que o Vitor Pereira levou a campo, né, foi com o que tinha de melhor. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, defesa titular e o que todo mundo entende como a principal, as principais peças da defesa do Corinthians. No meio-campo, Fausto, Du e Renato Augusto. Também o que o Corinthians tem de melhor, até porque não tem peças na mesma qualidade, né? Para poder entrar, o Maicon tá machucado, o Paulinho tá machucado, e aí, pô, você tem Cantígio, Rony e Ramiro, né? Aí fica difícil. Então era de fato o que o Corinthians tinha de melhor. E na frente, Gustavo Silva, Roger Guedes e Yuri Alberto também. O que tem de melhor ali, aí fica
Sempre aquela questão, né? Pô, é o Mosquito ou é o Watson? É o Watson ou é o Mosquito, tá? E o Vital. Então, de toda forma, esse é o time principal do Corinthians hoje, tá? O Maicon tá para voltar, mas acho que o Maicon volta pro banco, tá? Ele pode talvez ganhar a vaga do Queiroz ali, mas sinceramente eu duvido um pouco, tá? Acho que esse aí é o time que o Corinthians vai seguir como principal aqui na Copa do Brasil, tá? E talvez no Campeonato Brasileiro também. A ver ali como é que vai ser essa sequência de jogos aí, né? Agora o Corinthians tá na final da Copa do Brasil, aí tem alguns jogos ali antes de enfrentar o Flamengo. Aí é ver como vai ser essa gerência aí dos jogadores, se vai rodar o elenco, se vai tentar dar sequência de jogo ali para alguns jogadores, né, ou para o time como um todo, a ver aí. Então, o Corinthians com o que tinha de melhor para o jogo. Vamos falar do jogo então, né? Do jogo especificamente, eu acabei por não pegar uma arte do jogo, né? Mas o Corinthians então enfrentou o Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil às 20 horas na Neoquímica Arena. Jogo para mais de 45 mil pessoas. O Corinthians, não sei se foi promoção, se foi. Bom, é promoção de fato, né? Não cobrou ingressos muito caros, né? Tanto que esse foi o maior público da arena no ano. Porém, a arrecadação foi de 2 milhões e 700 mil, né? Praticamente a metade do que foi o jogo contra o Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Ah, cara, sinceramente, o Corinthians sapecou 3-0 nos caras. Não foi um, não foi dois, foram 3-0. Foram 3 gols de diferença. E ainda levando em consideração que não perdeu lá no jogo de ida. Cara, sinceramente, não tem. Hoje, né, obviamente, o jogo foi ontem. Eu prefiro sempre fazer o meu pós-jogo depois, né, no dia seguinte, para justamente ter esse. Para sair do hype, ou às vezes você está muito hypado, né, você está muito empolgado com a performance do time. Ou às vezes você tá na bad, você tá malzão lá porque o Corinthians não jogou nada e perdeu o jogo. Então eu prefiro sempre dar esse tempo para poder falar assim, mas sinceramente, cara, hoje o Corinthians, eu não tenho como criticar nenhum jogador do Corinthians, tá? Obviamente, o Corinthians errou em algum momento do jogo, né? Os jogadores erraram em algum momento do jogo, o que é normal, porque você não vai acertar sempre, não existe a pessoa que sempre acerta ou que faça um jogo, né? Pô, Fausto Vera, você olha o scout dele, mano. Ele, sei lá, roubou 8 bolas ontem. Ele fez um jogo defensivamente sensacional, mas em algum momento do jogo lá ele levou caneta, né? Tipo, ele errou passe. Quer dizer, eu não lembro se ele errou passe, tá? Mas caneta ele levou um rolinho do Natan, né? Que entrou no segundo tempo pelo Fluminense. É, o Fagner tentou sair, afastar algumas bolas e não conseguiu. O Roger Guedes errou em saída de bola, errou em finalização, em tomada de decisão. Mas tudo isso num contexto, cara. Por isso que eu sempre trago o contexto, né? O Corinthians amassou o Fluminense do começo ao fim do jogo, tá? Em determinados momentos o Corinthians baixou um pouco as linhas para tentar sair no contra-ataque, né? Teve um momento ali, um breve momento, uns 5 minutos, 10 minutos que justamente quando entrou o Natan que o Corinthians precisou se adaptar ali à nova forma de jogar do Fluminense. Aí, não que o Fluminense tenha assustado o Corinthians, foi uma finalização para fora e acho que uma cobrança de falta de longe que foi que bateu na trave, mas o Cássio estava na bola. O Corinthians amassou o Fluminense. O Corinthians não deixou o Fluminense jogar, forçou o Fluminense saiu diversas vezes com chutão, mas não foi porque
é do jogo, não. O Corinthians forçou o Fluminense a dar chutão. O Fluminense que gosta de sair jogando, de tocar e tudo. O Corinthians apertou, 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 os caras saíram de chutão. E, ou devolver a bola logo em seguida para o Corinthians. Então, o Corinthians fez um jogo primoroso ontem, tá? Talvez não tenha sido, em alguns momentos, um jogo como, por exemplo, até um adjetivo que eu usei quando a gente tinha um outro camisa 10 ali, que eu falei, pô, o cara fez um jogo sublime, né? É um absurdo o jogo que esse camisa 10 fez, né? O segundo tempo que esse camisa 10 fez contra o Fortaleza no primeiro turno do Brasileiro, por exemplo. Mas não foi de fato um jogo plasticamente bonito, mas o Corinthians jogou com muita intensidade, muita marcação, muita disposição, marcou em cima, forçou ali o Fluminense a entregar a posse de bola e não demorou. E não demorou para que numa jogada assim que o Corinthians forçou o Fluminense a dar um chutão para bola, para frente, né? O Fábio quebrou uma bola, o Balbuena é, como antecipou ali o jogador que ia receber essa bola, cabeceou. O Roger Guedes só deixou a bola bater no pé dele e ajeitou magistralmente ali a bola para o Renato Augusto, que só tirou do Fábio. Eu lembro que a primeira bola do Renato Augusto foi a primeira finalização foi uma jogada ensaiada ali do Fagner com ele no escanteio. O Fagner cobrou rasteiro para a entrada da área. O Renato Augusto chegou batendo e mandou a bola para longe, né? A segunda bola do Renato Augusto, a segunda finalização foi num passe do Mosquito. O Renato Augusto finalizou e o Fábio fez uma grande defesa. E aí eu lembro que depois desse chute eu falei, cara, se o Renato Augusto chutar mais uma vez, ele não erra. Dito e feito, na terceira finalização, contando ou não com a má posição, mau posicionamento do Fábio, depois daquela ajeitada do Roger Guedes, o Renato Augusto só chegou e tocou no canto contrário do Fábio e 1 a 0 Corinthians. E aí é só alegria, né? O Corinthians continuou bem, tá? O Corinthians continuou bem no jogo. O Corinthians, vou até colocar a fotinha do Renato Augusto aqui. O Corinthians continuou bem, teve mais chances de marcar ali, e por decisão errada dos jogadores, acabou não fazendo 2 a 0, né, ainda no primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo, tem até aquela alteração que sai, acho que o Wellington que era jogador do São Paulo, que jogou ali com o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, foi até campeão, acho que da Copa do Brasil ou da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, né, na época do Thiago Nunes. E ele saiu, entrou o Natan, né, saiu um volante, entrou um meia, ali acabou mudando a forma de jogar do Fluminense e deu um pouquinho de trabalho ali até o Corinthians se acostumar de novo com essa forma de jogar. Mas aí logo o Corinthians dominou o jogo de novo, depois fez algumas substituições e no finalzinho do jogo parece que o Corinthians ficou 2 minutos tocando a bola, né? E depois, quando estava já num momento ofensivo, conseguiu ali fazer uma tabela do Adson com o Yuri Alberto e o Adson acaba deixando o Juliano cara a cara com o goleiro. Dessa vez ele chutou, normalmente ele não chuta, né? Ele finalizou bem, finalizou no canto, finalizou forte, 2 a 0 Corinthians. E aí, meu amigo, aí já tinha acabado o jogo, né? Depois ainda saiu um terceiro gol, né, um gol contra do Felipe Melo. O pessoal gostou, o Neto foi a loucura com esse gol aí, né? Ficou falando gol do Bobão, gol do Bobão. Eu achei meio tosco, mas enfim, quem é Felipe Melo, né? De toda forma, 3 a 0 ali com o Adson participando de 2 gols, né? Um dando uma assistência pro Juliano, outra dando um cruzamento ali que o Felipe Melo tentou interceptar e acabou jogando contra o gol. O Roger Guedes dando ali assistência para o Renato Augusto. Renato Augusto fazendo gol e regendo ali o meio-campo do Corinthians. Acho que todo mundo jogou bem,
Todo mundo, se faltou um pouco com a bola no pé, mas sem a bola todo mundo se entregou, todo mundo. é, Cara, o Corinthians jogou demais ontem, tá? O Corinthians jogou demais. E é isso que a gente quer, né? É isso que o corintiano quer, é isso que a gente espera. Muita gente que tava ali cornetando o Vitor Pereira é porque. Não que ele tenha prometido isso quando ele chegou, mas é o que a gente esperava, né? É o que a gente queria. A gente quer o Corinthians jogando com raça, com determinação, com foco, com disposição. E aí, cara, aí não precisa fazer um jogo bonito, mano. Basta ganhar. Se fosse 1 a 0 eu ia estar tão feliz quanto. Então, o fato é que foi 3, né? Então aí tá todo mundo, né, lá em cima, assim, tipo, porra. Depois teve ali entrevista, né? Acabei assistindo ali a zona mista ali, né? Com entrevista com jogadores, né? Teve o depoimento emocionado do Queiroz, falando que quando ele era criança ele ia visitar o pai dele na cadeia, acabava jogando bola lá, e hoje ele está para disputar, né, uma final de Copa do Brasil. Teve ali o Juliano também emocionado por de novo ter feito de novo ter entrado bem, né, ter participado de um gol. Dessa vez ele fez o gol, né, contra o São Paulo ele deu o passe pro gol do Yuri Alberto. É, acho que o Fagner também falou, mas não falou nada de muito interessante. O Mosquito também, né? E para terminar, o Vitor Pereira falou também do jogo, né? Na entrevista coletiva dele, comentou ali que ele pretende talvez não, né? Ele falou que pretende antecipar a decisão dele ali de falar se vai ficar ou não no Corinthians. Falou que pretende ali falar com a família, né? Também para poder tomar essa decisão. Ele diz também que costuma deixar um relatório ali com o que ele acha que dá para melhorar, o que tá bom e o que pode melhorar ali no clube. Acho que aí pouco importa, porque se ele não ficar, a direção que vai ser tomada vai ser de outro técnico. Outro técnico não tem obrigação nenhuma de seguir um direcionamento de um cara que saiu. É, falou também, né? Ele falou sobre a final, sobre ser favorito ou não. Ele falou que o Corinthians não é favorito. O favorito é o Flamengo por conta do orçamento, do dinheiro, da situação financeira, mas que o Corinthians vai competir bastante. Ele não garantiu, não prometeu vitória, mas como sempre prometeu ali que o Corinthians vai lutar por esse título. Falou também que o Renato Augusto é um cara fora de série, mas ele logo em seguida falou que o Ganso também era. O Ganso e o Oscar. Já deu uma baixada de bola ali, né? Mas é isso. Então o Corinthians está na final. Agora aguentar ali. As finais vão ser dia 12 e 19 de outubro, mês que vem, né? A gente já tá no dia 16, tem pouco mais ali, tipo de 20 dias ali, quase menos de um mês para o jogo, de fato, para o primeiro jogo. Terça-feira agora vai ser a como chama? O sorteio, né, para definir os mandos de campo para a final. Tomara que dê bom ali, o Corinthians consiga decidir em casa, mas acho que o perigo é o mesmo, né? De toda forma, o Corinthians vai ter que jogar no Maracanã contra o Flamengo. E, enfim, é contra o Flamengo também. O time que tá na final de tudo aí, né? Tá na final da Libertadores também. Então, mas o Corinthians é outro time, tá? O Corinthians é outro time com relação ao que enfrentou o Flamengo pela Libertadores. Eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar esse título aí. Mas deixa a final para a época de final. Por enquanto, vamos só curtir a classificação. 25 milhões a mais pro bolso do Corinthians. O Will Dantas já cobrou o Corinthians também. Mas é isso, rapaziada. Então, pô, não tem como, né? Apesar do dia frio, a gente tá feliz, tá contente. E agora é mudar o foco, mudar a chavinha ali. Porque domingo tem
Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa vencer e para poder ali voltar para o G4 do campeonato. Beleza? Então vamos ficando por aqui. É nóis e vai Corinthians, mano.